Para explicar a diferença entre a taxa de câmbio nominal e a razão entre o nível de preços entre países, economistas introduziram a ideia de que pode haver também ganhos de competitividade e perdas de competitividade que são capturados pela chamada taxa de câmbio real E. Esta equação admite que a paridade de poder de compra nem sempre é válida, porque pode ser que a taxa de câmbio nominal aumente mais do que o nível geral dos preços, quando o país ganha competitividade internacional e, portanto, sua taxa de câmbio real aumenta. Se a inflação é muito alta num país, o diferencial de inflação chega a ser muito perto à desvalorização da moeda nesse país. Ou seja, em tempos de altíssima inflação, a taxa de depreciação da moeda local e a taxa de inflação do país são praticamente iguais. Temos então visto que diferenças nas taxas de juros e nas taxas de inflação são importantes para entender as flutuações cambiais. As diferenças nas taxas de juros dão uma explicação razoável no curto prazo, quando preços ainda não alteram, enquanto as diferenças entre taxas de inflação dão uma explicação melhor da direção do valor da moeda doméstica no longo prazo, isto é, da tendência da desvalorização. Dado que preços mudam no longo prazo por causa das expansões de oferta de moeda, podemos também conectar a depreciação do real no longo prazo à diferença entre a taxa de crescimento da moeda em circulação no Brasil vis-à-vis a taxa de crescimento da moeda em circulação nos Estados Unidos. Mas esses três modelos não são capazes de explicar por que a taxa de câmbio é tão volátil. Uma ideia desenvolvida pelo economista Rüdiger Dornbusch dá uma possível explicação para isto. Ele mostrou que se o Banco Central aumenta a moeda em circulação, provocando uma queda da taxa de juros e uma desvalorização do real, a taxa de câmbio poderia inicialmente ultrapassar o valor com o qual o real irá depreciar. A lógica é a seguinte: se o Banco Central aumenta MS, a taxa de juros cai. No mercado cambial, o retorno sobre depósitos em reais cai também, provocando um aumento da oferta de depósitos em reais de investidores que procuram um retorno maior para seus investimentos e querem se livrar de depósitos em reais. Isto provoca imediatamente uma depreciação do real. Mas, se os investidores acreditam que esta política monetária é permanente, eles também mudam suas expectativas referentes à taxa de câmbio no futuro, isto é, SE. Isto provoca hoje uma depreciação ainda mais forte no real. Com o tempo, o efeito da expansão monetária na taxa de juros no mercado doméstico de moeda desaparece, porque o nível geral dos preços começa a aumentar. O aumento da taxa de juros resulta no mercado cambial novamente numa depreciação do real. Porém, o valor do real não volta para seu valor anterior à expansão monetária. O real em termos de dólares vale menos agora, e essa depreciação aconteceu de forma muito volátil. Resumindo, o que determina a taxa de câmbio e, portanto, o valor externo do real? Temos visto várias ideias que se complementam. É importante ficar de olho nas diferenças entre taxas de juros, entre taxas de inflação e as taxas de crescimento da moeda em circulação. Mesmo com todas essas explicações, é difícil, se não impossível, prever a taxa de câmbio. A melhor previsão para amanhã é a taxa que prevalece hoje. Created using Powtoon.